Saudações, alunos da primeira série de ensino médio. Estamos começando mais uma aula de História, uma aula que a gente vai dar continuidade a estudar os assuntos da Grécia Antiga. Qual é o objetivo para a nossa aula de hoje? O objetivo é identificar as distinções do período arcaico e clássico da Grécia Antiga. Então, lembre-se que a gente divide a Grécia Antiga em vários períodos históricos. Outros foram abordados em outra aula e agora nesse aí a gente vai falar desses períodos. Reconhecer as principais características do período arcaico e a sua relação com o desenvolvimento do período clássico na Grécia Antiga. Então, vamos lembrar aqui um pouco. Você lembra onde é localizado o berço da sociedade grega? O berço onde originou a sociedade grega? E você lembra o que é uma talassocracia? Bom, vamos responder aqui. O berço da sociedade grega foi a ilha de Creta, a maior ilha que fica no mar Egeu, localizada ali no mar Mediterrâneo. O mar Egeu ele é um mar dentro do mar Mediterrâneo, ele faz parte desse conjunto, tá? Onde tinha a cidade de Knossos. Você lembra o que é a talassocracia? Talassocracia é o regime de poder político e econômico que vem do domínio de rotas comerciais marítimas. Basta lembrar que em grego thalassa quer dizer mar e cracia vem da palavra kratos, quer dizer poder. Então o poder que vem do domínio do mar. Mas vamos pensar aqui uma outra coisa. Você já ouviu falar da lenda do cavalo de Troia? A história do cavalo de Troia? Você já ouviu falar de uma expressão que é muito comum, que é utilizada aí, que é a expressão presente de grego? E mais aí, seu computador, seu celular, já foi vítima, por acaso, de algum trojan? Vocês já tiveram que passar antivírus para tirar algo assim? Aqui nós temos uma imagem de uma réplica do cavalo de Troia, que tem na Turquia hoje em dia, que é onde acredita-se que seria a cidade de Troia. Bom, o cavalo de Troia foi uma célebre estratégia usada por Ulisses para conseguir infiltrar as tropas na cidade de Troia. E assim, garantindo a abertura dos portões da cidade e terminando com uma guerra de 10 anos, que era a Guerra de Troia. Ele montou um grande cavalo de madeira, colocou alguns soldados dentro do cavalo, entregou para os troianos e disse, é um presente, parabéns, vocês venceram. Tá? E foram embora, se esconderam. Aí os troianos puxaram o cavalo para dentro, festejaram, e quando todo mundo estava dormindo, os soldados saíram de lá e abriram os portões. O Trojan é um aplicativo malicioso que se instala no celular ou em computadores. Ele abre portas virtuais que permitem a invasão do seu computador ou do seu celular e a exposição de dados do usuário. Então veja essa relação, porque esse aplicativo malicioso tem o nome Troia. Ele invade o teu computador e ele abre portas para acessos aí de criminosos. Entenderam o que é um presente de grego? É aquele presente que ele vem só para te prejudicar. Ele não vem para te fazer bem, ele não te acrescenta, ele te prejudica. O cavalo de Troia, de Ulisses, foi um presente de grego. Um trojan é um presente de grego. E aí vamos falar de Homero, esse grande poeta grego. Ele nasceu aproximadamente em 928 a.C. e ele escrevia um gênero chamado de poesia épica. Ele escreveu dois grandes livros. Um deles é a Ilíada. É justamente na Ilíada que ele narra a Guerra de Troia. Os motivos, as causas, os heróis dessa guerra. Por que o nome é Ilíada? Porque o nome Troia está em latim. Os gregos chamavam Troia de Ilios, então Ilíada. E um outro livro chamado A Odisseia, que narra esse grande líder, Ulisses, as aventuras que ele tem ao tentar retornar para a sua cidade natal, Ítaca. Sua poesia é a principal fonte de informação que nós temos desse período que nós vamos estudar. Sobre os deuses, sobre a cultura, sobre os hábitos dos gregos. Então, nós temos aí o período homérico. Como a principal fonte é Homero, a gente atribui a ele o nome do período. Nesse período aí, que vai de 1100 a.C. até 776 a.C., você vai ter a invasão dos povos dórios, um outro povo que invade ali. E vai acontecer a primeira diáspora grega, quando os gregos vão se espalhando lá pelo mar Mediterrâneo. Tá? E você vai ter a formação de gênos. É uma grande característica desse período. Eram o quê? Comunidades de famílias que trabalhavam na agricultura. Então, é uma sociedade gentílica. O que acontecia? Eram grandes famílias com vários agregados. Não era só essa família de pai, mãe e filho.
Não, envolvia também escravos, envolvia também pessoas que se associavam a essa família. Tá? E daí elas usavam uma terra coletiva para fazer uma produção coletiva do seu sustento. Por isso a gente chama de sociedade gentílica. Certo? Você vai ter então a presença de escravos, que faziam a parte mais pesada do serviço. Geralmente o que era um escravo? Era um prisioneiro de guerra, alguém que tinha sido capturado na guerra. E você vai ter a figura de um chefe nessa sociedade gentílica, que é o pater familias, ou um patriarca mesmo. Tá? Esse chefe ele vai ter grandes poderes sobre todo o seu geno, sobre toda essa família dele. Tá? Então, essa figura aqui vai ser a figura de principal destaque nesse período. O que mais nós temos de característica do período homérico, então? Bom, no final do século VIII, essas comunidades formadas no campo, essas comunidades gentílicas, começa a crescer muito a população dessas comunidades. Mas eles não conseguem aumentar a produção de alimentos. Por causa disso, muitos de seus membros acabam sendo expulsos dos genos, para garantir, assim, o alimento para alguns. Com isso aqui, o sistema de comunidade gentílica vai entrar em crise, porque eles vão ter que cortar esses agregados. Com a crise, as terras foram divididas entre o pater e família. Também podemos chamar ele de eupátridas, que em grego quer dizer bem-nascidos. Então, esse pessoal aí vai ser dividido, cada um vai pegar uma terrinha para ele. Tá? Daí você vai ter os camponeses, ou georgioi, e você tem os tetas, aqueles que ficaram excluídos de toda essa divisão, aqueles que não ficaram com nada. Então, a partir aqui do século VIII a.C., essa comunidade gentílica ela entra em crise e começa a ser uma nova organização na Grécia. Essa organização aí vai surgir as cidades-estados gregas, que vão ficar muito famosos. Eles vão ter então que sair do campo e vão voltar para a cidade. É um período que você vai ter um êxodo rural na Grécia. Então vamos para a nossa primeira atividade da aula de hoje. Explique como era organizada a sociedade gentílica no período homérico. Você tem um tempinho aí para pensar, escrever no seu caderno e eu já retorno.
Então, alunos, responderam? Vamos lembrar que isso aqui é um exercício discursivo, né? Então, o texto que você respondeu pode estar um pouco diferente do meu. Isso aqui é apenas uma sugestão. Mas algumas características você tem que destacar no seu texto para que possa ser considerado um texto correto. Então, a sociedade gentílica era organizada por grandes comunidades rurais familiares, com o uso coletivo da terra e a liderança aqui de um pai de família. É justamente dessa palavra latina que vem a expressão pai de família. Então, eram grandes comunidades rurais, familiares, lembrando que a família aqui envolvia mais agregados, não era só pai, mãe e filhos, e ali você vai ter a liderança de um pai de família. Esse vai ser a autoridade nesse período. Mas aí chega o período arcaico, lembramos, os gêneros entraram em crise. Aí começam a sair as polis, começam a ser fundadas as cidades-estado. Aí inicia um novo período da história, o período arcaico, que vai de 776 a.C. até 480 a.C. Qual que vai ser as principais características, então? Bom, com a crise dos gêneros, houve um processo de migração para outras regiões. Houve tanto uma migração do campo na Grécia para a cidade, como também vai ter uma grande migração para outros territórios na costa do Mar Mediterrâneo, como na Península Itálica, no norte da África, na Ásia Menor e na costa do Mar Negro. Então eles se espalham por aí. É o que a gente chama de segunda diáspora grega. A primeira aconteceu com a invasão dos dórios, que eles acabaram se espalhando. A segunda aconteceu aqui. Isso aqui vai ser muito importante para o desenvolvimento do comércio grego e da produção de alimentos. Porque já que os gênios da Grécia não estavam conseguindo produzir alimento o suficiente para a sua população que estava crescendo, ao fazer essa diáspora, eles estabelecem colônias em outras cidades que vão ter vínculo com a sua cidade-mãe e vão mandar produtos, estabelecendo aí um comércio entre eles. Então vai ser um período de fortalecimento das cidades-estado, as chamadas polis. Então aqui nós temos um mapa que mostra justamente essa segunda diáspora grega. Então vamos lembrar aqui que a origem dos gregos foi em Creta. Depois eles foram para o continente, na cidade de Micenas. Aí você vai ter a invasão dos aqueus e dos dórios. Com esse período aqui, você vai ter o desenvolvimento de colônias, então, que espalham a Grécia pelo Mar Mediterrâneo, chegando até a lugares bastante distantes, como na Península Ibérica, na atual Espanha. Tá? Então, após a crise dos gênios, você vai ter essa expansão dos gregos, procurando aí novos recursos, novas moradias, fundando novas cidades, algumas das cidades que até hoje existem. Então, vamos para a nossa próxima atividade. Observando o mapa das colônias gregas. Em quais países atuais os gregos fundaram cidades? Então, dê uma pensada, olha esse mapa, tente lembrar que países tem por essa região. Faça uma lista delas e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram pensar aí, viram um mapa para fazer uma comparação com esse mapa aqui da nossa atividade? Então, vamos pensar aqui. Os gregos fundaram colônias nos territórios de diversos países de hoje. Entre eles, podemos falar da Itália, entre eles podemos falar da França, podemos falar da Rússia, podemos falar da Ucrânia, podemos falar da Romênia, podemos falar ainda de vários outros. Eu só trouxe aqui alguns exemplos. Mas hoje eu poderia falar de outros países da região do norte da África ou da região leste do mar Mediterrâneo, que também houveram colônias gregas estabelecidas nesses territórios. Então você veja, algumas cidades muito antigas desses países são cidades gregas, para ver a influência que eles têm até o dia de hoje, né? E nesse período arcaico, então, você vai ter um grande desenvolvimento do comércio marítimo, principalmente azeite e vinho, que eram trocados por trigo. O território grego, ele é um território rochoso. Ele não é muito apropriado para uma agricultura muito grande. É um território montanhoso e rochoso, mas ele é muito bom para a produção de azeitonas. E os gregos, já desde cedo, vão desenvolver a técnica de extrair o azeite de oliva, muito valorizado. Até hoje, os dias atuais, o azeite de oliva, ele é muito valorizado, o azeite grego de oliva. Tá? Então eles vão produzir isso e vão produzir vinhos. Isso aí eles trocavam com as suas colônias em troca de trigo, de alimentos. Para transportar tantos produtos, os gregos desenvolveram uma produção de vasos de cerâmica e recipientes para poder armazenar isso aí e transportar. Os vasos gregos eram pintados com cenas diversas da sua mitologia, das suas crenças e da sua história. E é possível encontrar muitos desses vasos em museus espalhados pelo mundo. Afinal de contas, os próprios gregos já se espalharam pelo mar Mediterrâneo, então em muitas dessas colônias que foram fundadas ao redor, você ainda acha restos arqueológicos de vasos de origem grega. Como, por exemplo, esse vaso aqui que eu trago para vocês, que está no Museu de Artes nos Estados Unidos. Tá. Ele retrata o que nessa imagem? A morte de Aquiles na Guerra de Troia. O soldado Ajax está levando o corpo do semideus Aquiles com uma mulher na frente, numa posição de luto, cortando o seu cabelo. Tá? Então está aqui, você tem o vaso pintado em preto, com todo isso aí desenhadinho e explicando essa cena que está na Ilíada de Homero. Tá? Então vamos para a nossa última atividade da aula de hoje. Quais são as principais fontes históricas que nos permitem estudar a cultura e a sociedade no período homérico e arcaico? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e a gente já volta.
Então, pessoal, conseguiram responder? Aqui a gente já tinha no exercício esse vaso com cor de barro, que a gente vê ele pintado em preto ao redor, com cenas aí da mitologia, da cultura grega. Então, quando eu pergunto quais são as principais fontes históricas que nos permitem estudar a cultura e a sociedade no período homérico, eu trago aqui uma sugestão para você. Os historiadores se utilizam principalmente da poesia épica de Homero, os 2 livros dele, e das pinturas encontradas em vasos e ânforas que eram utilizados para o transporte de mercadorias ao longo do mar Mediterrâneo. Então você tem uma fonte escrita e uma fonte arqueológica. As duas, então, nos permitem interpretar, nos permitem maiores informações sobre esse período da história grega. Então, uma retomada. O que a gente viu na aula de hoje? As principais características da sociedade grega nos períodos homérico e arcaico. E também as fontes históricas utilizadas para identificar esses períodos da história grega, como os poemas de Homero e os achados arqueológicos. Então, gente, muito obrigado por mais uma aula. Até a próxima.